O que acontece, doutora Elaine, quando a pessoa não vai ao banheiro por mais de 2 ou 3 dias? O que acontece com o intestino? O que acontece com essas fezes que estão dentro do intestino, por consequência, dentro do organismo dessa pessoa? E aquele organismo, ele fica absorvendo tudo isso. Então, a gente tem uma acidificação, a gente tem uma absorção de putrefação, a gente tem um organismo que ele fica muito mais propenso a desenvolver uma série de doenças, inclusive o câncer. Bom, já que a doutora Elaine falou aqui sobre o problema do intestino, as pessoas que têm intestino preso e que demoram mais do que horas, demoram dias, 2, 3, 4 dias para irem ao banheiro, fazer ali o número 2, o famoso número 2. O que acontece, doutora Elaine, quando a pessoa não vai ao banheiro por mais de 2 ou 3 dias? O que acontece com o intestino? O que acontece com essas fezes que estão dentro do intestino, por consequência, dentro do organismo dessa pessoa? Então, ali na parte do intestino, onde a gente tem essa absorção, a gente tem vilosidades. Dentro dessas vilosidades, a gente tem tanto o sangue arterial, o linfático e o venoso, né? Então, ali é absorvido as vitaminas, os minerais, isso que deveria ser absorvido. Quando a gente tem fezes paradas ali, essas fezes elas entram em putrefação e aquele organismo ele fica absorvendo tudo isso. Então a gente tem uma acidificação, a gente tem uma absorção de putrefação, a gente tem um organismo que ele fica muito mais propenso aí pegando, né? Agora a gente está aí num mês onde fala-se muito do câncer, muito mais propenso a desenvolver uma série de doenças, inclusive o câncer, né? Porque a gente percebe isso dentro da microscopia pelo formato, pelo tamanho, pela quantidade de toxicidade no meio daquelas células. Então, por exemplo, em vez de a gente ver um plasma limpo e ver células ali que elas deveriam estar soltas, limpas, boiando naquele plasma, a gente vê um plasma cheio de toxicidade, cheio de restos de células, de toxinas, de microplásticos, de uma série de coisas que a gente consegue observar ali que tem tudo menos normalidade. Então é um assunto bem sério, né? Porque se a pessoa não vai ao banheiro depois de 2, 3, 4 dias, ela está se alimentando. Então o intestino dela está repleto de fezes. Aí ela vai lá no 4º, 5º dia no banheiro. E às vezes faz ali uma quantidade bem pequena. Então aquela diferença o organismo acabou reabsorvendo, é por aí? Sim, o organismo acaba fazendo ali como se fosse uma drenagem, né? Aquelas células, aquelas fezes que deveriam ser pastosas, elas viram umas fezes ressecadas, ele faz ali uma drenagem daquele líquido e junto com ele uma série de toxinas e putrefações, e a gente acaba vendo muita hiperpermeabilidade intestinal, então intestinos em que a absorção dele, né, por exemplo, quando a gente toma muito leite, que tem a caseína, uma molécula grande, ela vai fazendo buracos naquela membrana intestinal e ele vai absorvendo isso. E aí a gente vê muito isso passando para aquele sangue, onde não deveria ter esse tipo de coisa. Então é uma coisa que a gente observa muito costumeiramente no dia a dia, dentro da microscopia. É uma coisa que não deveria estar ali, não deveria haver. Uma desarmonia desarmonia orgânica total. E aí inicia-se um processo, né? Ele inicia-se no terreno biológico e depois inicia-se um processo de adoecimento propriamente dito. Então, essa conscientização através da microscopia, além de ela nos dar uma ferramenta de conhecer a causa, porque os exames de laboratório, eles mostram de uma maneira quantitativa e não qualitativa. Vou te dar um exemplo. A gente faz um hemograma, aí ele vai mostrar pra gente quantos leucócitos tem naquele sangue. Mas a gente, dentro da microscopia, a gente não vai ver só quantos tem, a gente vai ver como eles estão inativos, eles estão letárgicos, eles estão ativos, estão fagocitando, ou seja, limpando, né, do que não deveria estar ali, aquele sangue. Então, como está funcionando, como está a movimentação desses leucócitos, como está o formato deles, eles estão todos fragmentados? Não, eles estão ativos, inteiros, funcionando. Então, é uma visão completamente diferente. Então, a gente vê a causa, por exemplo, de uma baixa imunidade. A gente não está olhando simplesmente um número, e sim uma forma qualitativa de enxergar aquela pessoa, de enxergar aquele organismo e procurar as causas do problema, realmente, para tratá-lo. Eu estou conversando aqui com a professora da Indústria da Saúde Brasil, a doutora Elaine Zanini. Nós estamos falando aqui sobre avaliações
junto ao paciente através da técnica da microscopia do campo claro e do campo escuro, que faz parte do currículo da formação de naturopatia clínica da indústria da saúde Brasil. Quer saber mais? Você, mesmo sendo médico, um biomédico, um terapeuta, ou você que é leigo e deseja fazer esse curso, as informações estão aqui, clique no link ou entre em contato no WhatsApp, que inclusive você poderá ser aluno da doutora Elaine Zanini aí, e entender aí a importância dessa anamnese, dessa avaliação clínica junto ao paciente ali, ao vivo, com uma gotinha de sangue, você tem uma série de informações para o seu paciente. Então, quando você observa esse perfil de paciente, doutora Elaine, é muito falado, né, a palavra detox hoje, né, e você observa isso mesmo que o paciente tenha vergonha, o paciente às vezes não vai falar tudo, né, ele fica às vezes envergonhado mesmo, né, depende, até ter a confiança com o profissional da área da saúde. Então, um detox nesse perfil de paciente que a gente acabou de relatar é muito bem-vindo. Muito bem-vindo uma desparasitação, muito bem-vindo um detox. Não adianta eu nutrir um organismo que está intoxicado. Então, primeiro eu preciso limpar aquele organismo para que eu possa nutrir. Se eu, por exemplo, quando a gente fala no campo claro, eu vou dar um exemplo para você aqui de uma coisa que a gente vê bastante. Quando a gente tem os níveis adequados de vitamina C, por exemplo, ele forma uma borda muito bem definida. Quando falta vitamina C, essa borda ela não fica de uma maneira bem definida e acaba extravasando células para fora dessa borda. E a gente vê que é uma falta de vitamina C. Porém, se eu vi no campo escuro que ele é um sangue, que ele está cheio de parasitas, muitas vezes eu suplementar as vitaminas sem desparasitar, eu não vou estar ajudando aquela pessoa, porque ela está alimentando parasitas. Então, eu primeiro preciso fazer uma limpeza daquele organismo para então nutri-lo, né? Existem processos e a microscopia, ela nos dá muitas informações que nos auxiliam nesse processo e auxiliam inclusive a ver se aqueles procedimentos que foram feitos, qual foi a resposta daquele organismo para aquele procedimento, até para a gente ver se a conduta que a gente mantém em termos de protocolo é a mesma, ou se nós deveríamos fazer algum tipo de mudança de rota na conduta, focando naquela pessoa em si, melhorar uma resposta daquele organismo em si. Então, esse retorno da microscopia no mesmo dia, ele nos mostra, inclusive, se existe a necessidade de uma correção de rota ou não. Ela nos traz esse embasamento, essas informações para que a gente faça de uma maneira personalizada mesmo aquele tratamento, porque a gente está analisando ali o sangue do Fernando, né? A gente não está analisando o sangue da Maria ou da Joana, então o sangue do Fernando está nos contando uma história que é completamente diferente do sangue de outra pessoa. E então a gente vai fazer um protocolo de tratamento, os cuidados que a gente vai fazer, tanto de nutrição, de hidratação, de detox, todos os cuidados que a gente faz dentro da naturopatia, pensando especificamente no que está acontecendo no terreno biológico do Fernando. Então é muito importante essa análise por conta disso, porque não existe não é de uma maneira maciça ou uniforme para todos, porque o sangue é diferente, porque as pessoas são diferentes, porque o organismo de cada um funciona diferente, e o sangue nos conta essa história. Experimente os benefícios da vitamina D3 para a sua saúde. Aproveite as promoções adquirindo hoje mesmo no site da Nutrigenes.